A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, é que a Bíblia Sagrada nos permite trabalhar com essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG131837300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus e dos que buscam uma palavra revelada e um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Nos livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24, 1 Crônicas 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @IG131837300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé
para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei agora fazer uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar conosco em um só espírito, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Mais uma vez, gratidão. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos nossos rebanhos, do rebanho dos guerreiros do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do Salmo, do livro da Bíblia Sagrada. Oração de número 1. Gratidão pela presença. Santíssimo Senhor dos exércitos e príncipe da paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao sorteio dos nossos rebanhos. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha também um número para você receber uma palavra do Senhor para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo. Escolha um número para fazer parte desse rebanho, número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa lhe conceder um número, um livro e um capítulo para sua meditação.
Vamos agora ao sorteio dos rebanhos. Hoje de número 7 ímpar e de número 8 par. Livro de Amós, 9 capítulos. Capítulo 9 do livro de Amós. Capítulo 9 do livro de Amós contém 15 versículos. Os juízos de Deus são inevitáveis. Do 1º ao 4º versículo. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capiteis e estremecerão os umbrais, e fazem tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desça ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se colocasse no cume do Carmelo, de lá buscarei-os e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Capítulo 6 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 6 do livro de 1 Timóteo contém 21 versículos. Apelo para Timóteo, do 11º ao 14º versículo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas antes. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bem, combate da fé. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e lhe fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. Livro de Josué, 24 capítulos. Capítulo do livro de Josué. Capítulo 10 do livro de Josué. Capítulo 10 do livro de Josué contém 43 versículos. Gibeon sitiada por 5 reis, do 1º ao 4º versículo. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído
totalmente e feito Ai ao seu rei, como fizera a Jericó. E ao seu rei e aos moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeu muito porque Gibeon era cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes, pelo que Adoni-Sideque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Arão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debi, o rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajuntai-me, ficando Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Vamos a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Isso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. Capítulo 19 do livro de 1 Reis. Capítulo 19 do livro de 1 Reis contém 21 versículos. Elias no monte Horebe, do 1º ao 4º versículo. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi e chegou a Bezeba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e de número 10, par. Livro de Atos, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 9 do livro de Atos. Capítulo 9 do livro de Atos contém 43 versículos. A conversão de Saulo, do 1º ao 4º versículo, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discursos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vamos agora sortear, irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas de nossas igrejas virtuais e canais que estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E para isso,
E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Irei sortear agora a oferta. Glórias ao nosso Senhor. Oferta de número 3. E não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oferta de número 3. Em nossa terceira oferta, estamos afirmando que tem 12 atividades que não se pode fazer em um culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, como está escrito em João 4, 21 a 26. Afirmamos que você não vai a um culto para assistir, porque você deve fazer um culto, receber, pedir, ser curado, ser liberto, proteger seus bens materiais, prosperar, ter entretenimento, piadas com a palavra do Senhor Deus, cuidado, isso é blasfêmias, para ter alegria, porque você já vai com alegria. João 4, 21 a 26, nem para orar ou fazer oração. E se você provar na Bíblia Sagrada que essas 12 atividades podem ser feitas em um culto ao Senhor Deus e nos disser quais são as outras 12 atividades que devem ser feitas com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais, onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 11, ímpar, e de número 12, par. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir com esta nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Naum, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum contém 13 versículos. O cerco é tomada de Nínive, do 1º ao 4º versículo. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó com a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata cintila. O aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, corre como relâmpago. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. Ao nosso Senhor. Eita. Livro de Colossenses, 4 capítulos.
Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 1 do livro de Colossenses. Capítulo 1 do livro de Colossenses contém 29 versículos. A missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Do 24º ao 27º versículo. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais o Senhor Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória nesse ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Malaquias. Capítulo 2 do livro de Malaquias contém 17 versículos, que diz assim: o castigo dos sacerdotes, do 1º ao 4º versículo. Agora o sacerdote, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes e não propuserdes do vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos reprovei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levado. Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento, para que minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Números, 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 10 do livro de Números. Capítulo 10 do livro de Números contém 36 versículos. As duas trombetas de prata, do 1º ao 4º versículo. Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Vamos ao sorteio do livro. Livro de Jonas, 4 capítulos.
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. Capítulo 2 do livro de Jonas. Capítulo 2 do livro de Jonas contém 10 versículos. A oração de Jonas no ventre do peixe, do 1º ao 4º versículo. Então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo no coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Glórias ao nosso Senhor. Irei agora sortear mais uma oferta para a honra e glória do nosso Senhor, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 36. Oferta de número 36. Oferta de número 36. Em João 7, 38, está escrito: E foi o próprio Senhor Jesus, foi o próprio Senhor Deus quem falou para crer nele, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Apocalipse 22, 18 e 19. Por esse motivo, pedimos que examine com atenção em João 14, 23 e 24 e 26 e 27, João 16, 13 a 15 e Salmos 82. Pois como você será capaz de examinar nas Escrituras, nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que se o Espírito Santo não está te ensinando todas as coisas, é porque a fonte do seu segmento de fé não está sendo como está escrito na Bíblia Sagrada. Examine você e o seu segmento de fé, pois isto é um mandamento do Senhor Jesus o Cristo. Examine Mateus capítulo 7 e João 7, 24. E se você ou quem você trouxer para nós que provar, com base na Bíblia Sagrada, que estes capítulos citados foram anulados e também que a nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver estas vidas conectadas conosco, nesta live da sua igreja virtual, @IG131837300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E você aí mentalize um número de 1 a 20 para que no final desta live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos.
capítulo 1 do livro de Ester. Capítulo 1 do livro de Ester contém 22 versículos. O banquete de Assuero, do 1º ao 4º versículo. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias assentou-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Susã. No 3º ano de seu reinado, deu banquete a todos os príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio de mais um livro. Não se esqueça de mentalizar um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Deus possa estar falando ao seu coração, do nosso Senhor. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Eclesiastes. Capítulo 8 do livro de Eclesiastes. Capítulo 8 do livro de Eclesiastes contém 17 versículos, que diz assim: a submissão diante do rei, do 1º ao 4º versículo. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e mudar-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresse em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que é bem, entende? Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá que fazeis? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 1 João, 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 João. Capítulo 5 do livro de 1 João contém 21 versículos, que diz assim: a fé que vence o mundo, do 2º ao 5º versículo. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e para praticarmos os seus mandamentos. Por este é o amor do Senhor Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Deuteronômicos, 34 versículos. Capítulos, perdão. Deuteronômicos, 34 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Deuteronômio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Capítulo 28 contém 68 versículos.
as bênçãos decorrentes da obediência, do 1º ao 4º versículo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 7 do livro de Daniel. Capítulo 7 do livro de Daniel contém 28 versículos. Os sonhos sobre os 4 animais, do 1º ao 4º versículo. No 1º ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhes arrancadas as asas. Foi levado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo, que ele virá na sua glória com seus santos anjos e vai recompensar cada um segundo a sua obra. Eu irei agora sortear mais uma das mais de 40 ofertas que as nossas 12 igrejas e canais virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 43. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. Oferta de número 43. Tenha muita atenção, você que foi batizado ou vai ser batizado. O seu batismo foi realizado mais de 3 dias ou vai ser realizado mais de 3 dias, após você crer que o Senhor Jesus o Cristo é o Filho do Senhor Deus. Lembrando a todos vocês que na Bíblia Sagrada, o batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo sempre é realizado no mesmo dia que você crê. E atenção, só teve uma única pessoa que foi batizado 3 dias após crer, que foi Saulo, quem passou a ser Paulo. Prove na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 5ª mensagem com a hashtag anunciar a mensagem do século e verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 2. Oração de número 2, gratidão. Senhor Deus,
o forte, o todo-poderoso. Eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1-318-37-300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela tua presença. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que no final desta live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Livro de Jó, 42 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. Capítulo 23 do livro de Jó. Capítulo 23. Capítulo 23 do livro de Jó contém 17 versículos. Diz assim: Jó deseja apresentar-se perante Deus. Do 1º ao 4º versículo. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje é minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ó, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia antes ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 2 João, um capítulo. Livro de 2 João, um capítulo. Contém 13 versículos, que diz assim: o amor fraternal, do 4º ao 7º versículo. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivesse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, e que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus o Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Vamos a mais um livro, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos. Ameaças contra Jerusalém, do 1º ao 4º versículo. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens perfídios. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 2 Crônicas, 36 versículos. Capítulo. Hoje tá
Sei lá, Senhor Jesus. Glórias ao nosso Senhor. 36 capítulos. Livro de 2ª Crônica. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2ª Crônicas. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 7 do livro de 2ª Crônicas. Capítulo 7 do livro de 2ª Crônicas contém 22 versículos. A glória de Deus enche o templo, do 1º ao 4º versículo. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se escurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Vamos agora ao último livro. Livro de Neemias, 13 capítulos. Agora falei certo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Capítulo 8 do livro de Neemias, perdão. Capítulo 8 do livro de Neemias. Eita glória. Capítulo 8 do livro de Neemias contém 18 versículos. A festa dos tabernáculos, do 13º ao 16º versículo. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isso para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem nas cabanas durante as festas do 7º mês, que publicassem e fizerem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: sai ao monte e trazei ramos de oliveira, ramos de jambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e os seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora ler para vocês a revelação das ofertas. A revelação das ofertas. Ela te traz, no mínimo, 4 fórmulas para você agir com elas examinando. A primeira fórmula, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de fé, de segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15 e lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seitas, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examinem Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Vamos agora sortear mais uma das mais de 40 ofertas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oferta de número 19. E lembrando a todos vocês que as igrejas
dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas através de cartas de comunicações entre elas. E por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Oferta de número 19. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou uma classe que é daqueles que creem nele. E são esses, os que creem que tem todas as promessas. Você é um que crê ou você é um que apenas acredita e acha que crê? Se você ou quem você trouxer para nós que nos provar com base na Bíblia Sagrada de que crer e acreditar são a mesma coisa, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer agora o sorteio dos 20 números, né, do qual eu pedi para que você mentalizasse um número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos ao sorteio dos 20 números. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Amós, capítulo 9. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Josué, capítulo 10. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 19. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Atos, capítulo 9. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Naum, capítulo 2. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 1. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Números, capítulo 10. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 2. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Esther, capítulo 1. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 5. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Deuteronômios, capítulo 28. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 7. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Jó, capítulo 23. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 3. Você que escolheu o número 17, tá faltando um. Vai meditar no número de 2 Crônicas, capítulo 7, não tá certo. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora às nossas finalizações finais. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser um seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã
até 1h12 da madrugada para buscar o Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais e 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministério. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, com a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui nesta live e que todos fiquem na paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na próxima live.